Bom dia, terceiro ano. Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre agricultura e evolução do espaço rural mundial. E aí o primeiro módulo, ele vai, quer dizer, na verdade é o último módulo, né, do primeiro livro, que é o G4. E aí vocês coloquem aí na página 68. Então, nós vamos falar sobre a evolução da atividade agrícola, que é assim, uma das mais importantes que o ser humano tem, se não a mais importante, a base da civilização tal qual conhecemos. Por que eu digo isso? Porque assim, o que definiu a capacidade do ser humano se fixar como ser sedentário, ou seja, que não muda de lugar de acordo com a época do ano, isso aí foi a agricultura. Porque a partir do momento que o homem percebe que pode plantar e colher em um determinado lugar, claro que isso aí vai gerar vários conflitos, que eu já falei sobre a disputa por rios, né, a disputa por recursos naturais pelos lugares com as melhores condições, né, com um clima melhor. Claro que os conflitos surgem a partir daí, mas a base foi o ser humano descobrir que ele tinha essa capacidade de produzir seu próprio alimento num determinado lugar. E claro, as atividades agrícolas, elas vão evoluindo com o passar dos séculos, dos milênios. É algo, é algo de mais rudimentar que existe na história humana. Porque nós sempre precisamos de alimento para transformar esse alimento em energia. E a partir dessa energia exercer trabalho. E aí envolve vários conceitos que vão desde a física até a biologia. Mas o homem, como um ser orgânico, o homem, como um ser vivo, precisa dessa energia. E essa energia depende de uma atividade que está diretamente ligada à geografia. Vocês não conseguem escapar da geografia em nada. É por isso que eu sempre brinco com vocês. Porque há essa necessidade, há sempre uma ponte da nossa disciplina, da geografia, com a vida de vocês. Então, vocês vão pegar a caneta aí, valeu galera? Vamos pegar um marcador e nós vamos começar a falar sobre agricultura. A palavra agricultura, de origem latina, significa cultivo dos campos. A atividade agrícola parece ter surgido há cerca de 10 mil anos na Mesopotâmia. Os primeiros grãos cultivados foram o trigo, a aveia, o centeio e a cevada. Mais tarde desenvolveram-se os outros cultivos, como legumes e frutas. Por último, desenvolveu-se a pecuária, que permitiu a reprodução dos ovinos, bovinos, suínos e caprinos para o consumo humano. Então a criação de animais também vai estar ligada a essa atividade, mas assim, chamada de pecuária. Não menos importante que a agricultura. Tá legal, gente? E aqui tem quadrinho roxo que fala do início da agricultura na Mesopotâmia. Eu não vou ler aqui para não alongar muito o vídeo, mas vocês podem dar uma lida, podem dar uma marcada aí nesse quadrinho, tá? Que é bem importante, podem escrever bem importante do lado. Atualmente são encontrados vários sistemas agrícolas, que variam desde o mais extensivo ao mais intensivo. Essa variação depende de uma série de fatores. E aí esses fatores são então fundamentais. Se vocês quiserem passar isso para o caderno, como forma de fixar na mente, como forma de lembrar, isso é uma forma de exercício também. Vocês podem estar marcando aí esses tópicos. E o primeiro fala as características físico-geográficas, que são os tipos de solo, as condições climáticas e os aspectos topográficos de uma região. O cultivo de grãos, por exemplo, é mais comum em planícies. Já as pastagens e o plantio de árvores podem ocorrer em solos rochosos e terrenos irregulares. O segundo tópico aí fala a tradição de uma dada sociedade, que determina os tipos de sementes cultivados, as técnicas empregadas e os hábitos alimentares. Então isso varia muito de país para país. Por exemplo, lá no Vietnã, por exemplo, lá vamos colocar em algumas outras áreas do Sudeste Asiático, é muito comum o cultivo de arroz manualmente. Não é uma agricultura modernizada. E aí é outro aspecto que tem muito a ver aí com a distribuição, com a estrutura econômica do mundo, que é a questão de como se produz alimentos em uma parte ou outra. Então, por exemplo, aqui no Brasil a agricultura ela é um misto de agricultura mecanizada, que cresce cada vez mais, se expande, isso gera até muitos debates políticos,
como agricultura, como que eu digo, tradicional. É agricultura que o cara tem uma propriedade ali, ele vai produzir, vai tirar o excedente para a sua família e vai vender o restante numa feirinha, numa ceasa, e aí vai ter também um meio de subsistência. Esses são os pequenos agricultores. E, inclusive, assim, a modernização do campo, ela vai ser uma das propulsoras do crescimento das cidades. Porque muitos que não tinham como competir, e aí que vem a agricultura intensiva, muitos agricultores que não tinham como competir, acabam vendendo suas terras para agricultores com mais grana e vão para as cidades. Então, a agricultura intensiva, e aí antes eu vou falar o terceiro tópico para eu não misturar os assuntos, né? O grau de desenvolvimento socioeconômico da sociedade, né? Justamente o que eu falei aí. Mas a agricultura intensiva, ela prevê o uso de máquinas, né, em larga escala, uma mecanização grande, muitas das vezes até dispensando mão de obra humana, e a extensiva usa técnicas rudimentares. Por exemplo, agricultura extensiva. Formas que ocupam muitas terras e empregam poucas máquinas, utilizando o trabalho braçal e obtendo produtividade rudimentar. Então, o trabalho braçal, o trabalho que não tem essa gama de recursos disponíveis, é a agricultura extensiva. Agricultura e pecuária intensiva. Atividades que utilizam tecnologia e maquinário que levam ao aumento da produtividade. Então, é aquilo. Nós falamos em capitalismo que há toda uma lógica do lucro. O principal objetivo do capitalismo é o lucro. Não adianta, nossa, eu só penso em lucro. Isso é básico do sistema capitalista. Então não tem como dizer que é algo... Claro, em alguns casos é desumano, sim, é cruel, mas a finalidade do sistema é esse. Então, a agricultura intensiva, como está mais voltada à evolução do modelo capitalista, vai visar o lucro. Então, por exemplo, uma grande propriedade, isso acaba gerando muitos conflitos de terra no nosso país. Porque, por exemplo, uma grande propriedade lá no interior de Goiás, o cara às vezes vai produzir só soja lá. Ou vai produzir só milho. Ou, sei lá, só cana de açúcar, talvez. Então, isso acaba gerando conflitos, porque o cara questiona, poxa, mas por que o cara tem uma terra tão grande e usa tanto espaço para produzir um único gênero agrícola? Só que isso está voltado à exportação, está voltado ao mercado externo. É igual o café, galera. O café, o principal do café, ele está voltado para o mercado externo. O café de melhor qualidade ele não fica retido aqui. Porque a finalidade é as relações comerciais com outros países. Então isso dita muito o ritmo da agricultura mundial. Então, os próximos tópicos aí falam das condições físico-geográficas que eu falei. Aqui na página 69 tem mapa importante. Sempre, galera, que vocês chegarem em um assunto que tiver um mapa, é importante que vocês analisem. Muitas das vezes vocês podem ler um texto com 2, 3, 4 folhas e não entender tão bem quanto lendo um mapa. Lembra lá do sexto ano, quando falava, não, o mapa é a representação gráfica da superfície. Exatamente. Os fenômenos representados aqui são de extrema importância para vocês entenderem. Às vezes, chega lá numa prova do Enem, chega no vestibular, se depara com o mapa, se vocês observarem atentamente, vocês conseguem responder a questão. Mais à frente nós iremos trabalhar questões ligadas à interpretação de mapas. Tá ok? Aqui fala agricultura comercial de cereais, agricultura mediterrânea. E aí tem a ver também com o clima mediterrâneo. Vocês vão ver a região que está ligado. E aí façam um paralelo com as paisagens climatobotânicas que eu já falei. Vocês conseguem associar isso. Lembra das condições físicas e geográficas? Estão explícitas aqui nesse mapa. Vou mostrar para vocês, que eu sempre faço isso, né? Agricultura associada à criação. Eles associam ali a agricultura e a pecuária. Agricultura intensiva de subsistência. Agricultura primitiva de subsistência. Pecuária intensiva
pecuária extensiva, agricultura comercial de produtos tropicais, pastoreio e áreas não utilizadas. Então tem algumas poucas áreas, como os desertos ou as áreas polares, que não são utilizadas, são inóspitos à prática agrícola. Então, aqui fala dos tipos de solo mais conhecidos e aproveitados. Terra roxa, que na verdade a terra roxa ela não é roxa, ela é vermelha, é um solo extremamente vermelho, principalmente no interior de São Paulo, e foi muito favorável à expansão da cultura cafeeira. Então, economicamente para o nosso país, a terra roxa tem uma importância ímpar. E aí você deve estar se perguntando, mas por que se chama terra roxa? Porque os agricultores italianos que vieram para o interior de São Paulo batizaram de terra rossa. Rosso, em italiano, significa vermelho. Então, eles falaram, terra rossa, terra rossa. E ficou aí no nosso, abrasileirando o termo terra roxa. Massapê, formado por decomposição de rochas calcárias, granito e gneiss, foi fundamental para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Loess, formado por erosão eólica. Ternócion, que é o solo rico em matéria orgânica, de coloração negra, com grande presença de nutrientes, ideal para a produção de cereais. E Podzol. Então, esses aí são os principais tipos de solo aproveitados. Claro, há também a importância do humus. Assim que nós tivermos a oportunidade, queira Deus que logo, nós vamos poder estar vendo mostras de alguns tipos de solo aí, vocês vão entender melhor na prática. Entenderam, galera? Aqui fala um pouco mais das características nos países subdesenvolvidos, nos países ricos. Claro que a agricultura dos países ricos, principalmente, é muito modernizada, garante um abastecimento legal da população. E aí, quando nós vamos falar a questão da fome no mundo, nós temos que fazer um paralelo com as condições em que são praticadas a agricultura nesses países. Entenderam? É muito importante. Quando você vê o nível de desenvolvimento agrícola de um país, se o país ele não depende só da agricultura, e aí quando ele depende só da agricultura para sobreviver economicamente, já é um problema, que já vê que não é uma agricultura modernizada. E aí a competitividade no mercado é menor. O Brasil ele é um país em que o setor primário ele ainda é essencial. Nós exportamos principalmente para a China alguns produtos minerais, o petróleo entra nessa balança de produtos primários, produtos agrícolas, o café, a laranja, são cruciais para a economia brasileira. E aí, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco sobre a evolução tanto da agricultura, vou falar um pouco mais aí do modelo agrícola israelense, o modelo socialista, Canadá e Japão, Estados Unidos. Valeu, galera? Então, façam exercício lá, na próxima aula a gente se fala. Um abraço, se cuidem.